Meu nome é Gabriel Perecer e lancei pela Edições Loyola um livro chamado Viver, Conviver, Evoluir: Os 10 Níveis de Realidade e de Conduta. Este livro tem como base uma teoria. As teorias são importantes, né? Nós, às vezes, fazemos uma falsa oposição entre teoria e prática, como se a prática não tivesse por trás e na sua base uma teoria, uma visão de mundo, uma série de princípios e valores que constituem justamente o fundamento de uma conduta, de um comportamento. E pior ainda, uma prática que não tenha consciência da teoria que a estimula, que a abona de certa maneira, esta prática inconsciente torna-se perigosa. Portanto, é preciso fazer teoria, é preciso pensar teoricamente a fim de exercitar essa teoria, essas ideias, esses valores no dia a dia, no cotidiano. Essa teoria, que é a coluna vertebral do livro, essa teoria dos 10 níveis de realidade e de conduta, me foi, digamos assim, inspirada por uma reflexão sólida, né, que o filósofo espanhol Alfonso Lopes Quintais tem feito ao longo da sua longa e frutífera vida de pensador. Lopes Quintais é um filósofo espanhol que trabalha justamente com essa ideia de que a realidade não é um bloco, né, opaco e que não possamos analisar. Ao contrário, a realidade tem camadas, tem níveis, e cada nível corresponde a um tipo de pergunta que essa realidade nos faz, de desafio muitas vezes, para que nós possamos agir e nos comportar de acordo com essas exigências que a realidade nos traz. Quando eu escrevo esse livro, Viver, Conviver, Evoluir, estou me baseando nessa teoria do Lopes Quintais e acrescentando algumas contribuições também fruto da minha reflexão. Eu estudo a obra de Lopes Quintais faz mais de 10 anos e, olha, mais de 10 anos mesmo, talvez já uns 15 anos que eu estudo Lopes Quintais, a sua obra, o seu pensamento, e, portanto, me senti autorizado a fazer essa contribuição teórica no livro Viver, Conviver, Evoluir, que a Edições Loyola publicou. Eu pretendo não contar, né, tudo que há no livro, né, falar sobre tudo que há no livro, mas apresentar um começo de reflexão que possa estimular você também a pensar e, teorizando, repensar a sua prática. Esse é o esforço que eu faço nesse livro e também faço na minha própria vida, né? Quer dizer, escrever um livro não é algo também distante da vida prática e do comportamento do próprio autor, no caso. Ah, essa teoria dos 10 níveis de realidade mostra que há o que Lopes Quintais também fala, aliás, é Lopes Quintais quem fala, eu estou apenas trazendo e aplicando essa teoria em novos contextos. Que a realidade tenha, portanto, 5 níveis positivos e 5 níveis negativos. Vamos nos entender aos poucos. Aos poucos a gente vai pensando. Ah, Vamos fazer uma primeira e imediata experiência filosófica, que é olhar ao redor. Olhe ao seu redor agora. Olhe esse cenário aqui. Nós temos livros empilhados aqui atrás, nós temos objetos, tem uma pessoa que sou eu, tem um microfone, tem plantas. E ao seu redor aí na sua casa, olhe também os móveis que você tem aí, o próprio computador. Você vê talvez pessoas e coisas. Essa primeira, né, visão muito imediata, muito direta da realidade, nos faz perceber ao menos 2 níveis de realidade. O nível das coisas em geral, das realidades materiais que estão aí, objetos, e o nível
que Lopes Quintais chama do nível do encontro, que é o nível em que há pessoas com as quais nós podemos interagir, conviver, né, dialogar. É interessante perceber, né? Nós temos então o nível 1, que é o nível das coisas. Com as coisas nós não podemos conversar, né? O nosso relacionamento com as coisas não é propriamente um relacionamento. Na verdade, o que você faz com as coisas? Você usa as coisas, você vende, compra, você pode quebrar, depois vai ter que consertar ou não, descarta, joga fora. As coisas são as coisas. O nível 1 é o nível dos objetos, das coisas, daquelas realidades com as quais nós não podemos conversar, não podemos interagir, que usamos para o nosso conforto, para realizar outras ações. Já o nível 2 é o nível do relacionamento humano. Nós sempre precisamos contar com a iniciativa do outro, esperar de certa maneira que o outro nos responda, que o outro também tenha iniciativas. É o nível do encontro. As coisas estão juntas. Nós podemos colocar várias coisas dentro de uma gaveta, podemos acumular muitas coisas, podemos ter coisas, né? E a conduta ajustada a esse nível, a nossa conduta ajustada ao nível 1, é exatamente esse. Nós vamos usar as coisas, nós vamos nos beneficiar das coisas, vamos ter coisas. Já no nível 2, não é apropriado falar que eu tenho pessoas, né? Podemos, enfim, na linguagem mais frequente, mais tranquila, podemos dizer: eu tenho um amigo, é, eu tenho um professor, mas a gente sabe que esse ter não está sendo usado no mesmo sentido do ter coisas, porque na verdade, o professor que eu tenho ou o amigo que eu tenho são pessoas que não são, não são posse minha, são pessoas que têm liberdade e que interagem comigo, que conversam comigo e com as quais eu tenho uma relação interpessoal. E por isso já podemos distinguir que nesses dois níveis positivos, nível 1 e nível 2, existem atitudes, condutas, comportamentos, ações que devem ser devidamente ajustadas às coisas, no caso, às pessoas, no outro. As pessoas trazem, né, como na sua realidade, na sua presença, trazem uma série de exigências. Eu preciso respeitar as pessoas, esperar ser respeitado. Eu preciso escutar as pessoas, esperar ser escutado. Com as pessoas eu posso fazer parcerias, com as pessoas eu posso me relacionar para construir uma sociedade, então o meu sócio, o meu parceiro, numa sociedade, numa relação nível 2 na sala de aula, eu preciso contar com as experiências dos meus alunos, os meus alunos também precisam contar com a minha experiência, com o meu conhecimento. Há sempre uma relação bidirecional, há sempre uma relação, um entrelaçamento de iniciativas e, ao mesmo tempo, uma relação bidirecional. Há uma mutualidade. Já no nível 1, no nível das coisas, essa mutualidade praticamente não existe. As coisas estão ali e eu tenho uma relação, digamos assim, unidirecional, unilateral. Eu atuo, eu mexo, eu manipulo, eu levo, eu carrego, eu levo para lá, levo para cá. Quando existem desajustes nessa percepção entre o que são realidades nível 1 e realidades nível 2, aí começam os problemas. Quando, por exemplo, nós queremos manipular as pessoas, queremos que as pessoas façam exatamente o que nós queremos e que não respondam e que não tenham liberdade, que não tenham opinião. Eu estou tentando tratar as pessoas que estão no nível 2 com os critérios e a conduta que é própria do nível 1. Certa vez, um amigo me disse que tinha rompido o namoro, ele estava namorando e rompeu o namoro porque a relação custo-benefício não estava boa. Ora, ele está usando um critério que é adequado, que é bom, que é ético no nível 1, no nível das coisas,
para o nível 2, em que o critério custo-benefício não é ético, não é ajustado, não é justo, porque, sim, se eu preciso comprar um objeto, eu faço uma pesquisa de custo-benefício. Olha, eu vou gastar isso, eu vou conseguir aquilo, quais são os benefícios? Ah, não tem esse benefício, mas por outro lado é mais barato. Ah, mas é mais caro, mas por outro lado tem essa vantagem. Tudo bem, nós estamos fazendo um raciocínio nível 1 para obter uma vantagem no nível das coisas. Perfeito. Se eu adoto esse mesmo critério no nível 2, então eu estou sendo antiético, porque eu estou tratando as pessoas como se elas fossem objetos, porque eu estou tratando o relacionamento bidirecional como se fosse um relacionamento unidirecional, em que eu mando, eu faço, eu manipulo, eu levo, eu cobro, mas eu não recebo nenhum tipo de exigência, não tenho nenhum tipo de relação interpessoal verdadeira. Essa é uma primeira apresentação, né, do, que, do que o livro pode nos proporcionar, o que essas reflexões podem nos proporcionar, né, nos fazer pensar sobre esses diferentes níveis de realidade. Vimos o nível 1, vimos o nível 2, depois o nível 3, o nível 4, o nível 5, e os níveis negativos, nível menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O nível menos 1 já corresponde a essa atitude equivocada quando nós tratamos as pessoas como coisas. Nesse momento eu já estou atuando no nível menos 1, já estou sendo antiético, já estou ferindo a humanidade. E ao ferir a humanidade, eu não estou apenas ferindo o outro, eu também estou me ferindo. Eu também estou me tornando uma coisa no meio das coisas, tratando as coisas como as pessoas como se elas fossem coisas. Vamos pensar nessa distinção entre nível 1, nível 2 e já agora pensando no nível menos 1. Pode ser útil para que nós possamos também repensar o nosso comportamento, fazer um ajuste teórico que tenha uma ressonância e um desdobramento na nossa vida pessoal. Então, está aqui o livro Viver, Conviver e Evoluir, os 10 níveis de realidade e de conduta. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira conversa e que possamos nos rever em breve. Um grande abraço.